TV Cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Formaturas é no Pub 540. Estrutura completa, som profissional, telão e data show. Ar-condicionado central. Capacidade para até 250 pessoas comodamente sentadas. Bebidas super geladas em câmara fria. Alta gastronomia. E atenção, acima de 100 pessoas, a casa não cobra aluguel. Agende sua festa de formatura no Pub 540. Telefones 8153-0150 ou 8153-0152. A JBS Frango Sul produz uma linha de produtos com a famosa marca Le Bon, muitos deles produzidos aqui em Passo Fundo, na sua principal unidade de frangos do Brasil. São milhares de empregos com excelente retorno tributário para nossa comunidade, centenas de proprietários rurais da região. Criadores de frango estão envolvidos na cadeia de fornecedores JBS Frango Sul. JBS Frango Sul, uma empresa que orgulha os passofundenses. Fone 3315-3818. Olá, empresas e negócios. Vamos nós hoje, como sempre, fazemos coisas interessantes nesse programa, né? Nós vamos fazer hoje um assunto de extrema importância atual, né? Que nós vamos tratar no segundo bloco. No primeiro bloco nós vamos falar mais amenidades, que também é assunto que interessa a comunidade de Passo Fundo. Nós estamos aqui com o Dr. Jabes Paim Bandeira, aqui no meu lado. Nós vamos fazer algumas conversas com ele sobre as andanças das empresas dele, aí, principalmente da rodoviária, que é uma empresa que presta serviço público, né? E umas ideias que ele está tendo por aí, ideia interessante também. E depois, no segundo bloco, eu já aviso o telespectador que o assunto vai ser Maurício Dallagnol. Nós vamos falar com o Dr. Jabes, um assunto também que está muito em voga nesta época aqui em Passo Fundo. Dr. Jabes, como está Vossa Excelência? Boa noite, senhor. Agora estamos bem, estamos aqui lutando para que, nesse primeiro espaço, né, da TV Cidade e do teu programa, que está abrindo para a comunidade uma maneira da versão, como é que está a situação da estação rodoviária. Pois é, deixa eu só interromper um pouquinho. Tão criticada, né, já tão criticada, mas que esses dias eu tive a oportunidade de dizer, e disse nesse um programa que fiz semelhante, que eu tenho aeroportos de nome, como Viracopos, coisa e tal, e eu te digo que eu me sinto mais tranquilo, porque os caras abarrotaram de gente no aeroporto, não conseguem te mexer. Então, nesse ponto, felizmente, ainda a rodoviária não está nesse ponto, né? A rodoviária foi construída para 50, 60 anos. É o único prédio aqui em Passo Fundo que pode ainda resistir 20 anos, porque sempre diminui um pouco de passageiro por ano. Ao invés de aumentar na estação rodoviária, diminui. Por quê? Por causa dos automóveis. Passando de avião lá embaixo. Passando de avião, e o avião é fantástico. Aí, sinceramente, tivesse mais edições por dia, estava lotado. A gente não consegue, passagem é um mês para conseguir um avião. Mas tudo bem. A estação rodoviária é o seguinte, nós, através de uma ação pública, o Ministério Público determinou que houvesse uma licitação apenas para as rodoviárias. As empresas de ônibus foi deixada de lado, num segundo momento, enfim. E as estações rodoviárias foram antes de uma prorrogação de contrato, que venceria agora em abril de 2014. Mas o Ministério Público entrou com essa ação e nós tivemos que entrar na licitação.
Entramos numa licitação já perdendo 10 pontos. Quer dizer, quem colocasse a rodoviária lá na entrada da cidade, um terreno, aliás, ganharia 15 pontos. E a estação rodoviária no centro levaria 10 pontos. Perderia 10 pontos. Ganharia 10 pontos e lá 15. Então, nós já perderíamos 5 pontos de entrada. Mas concorremos igual. Né? Concorremos igual, mas apontando as irregularidades. Porque a licitação pública, todos têm que ser iguais. Eles não podem dar uma pontuação maior ou menor. Então, existe muita irregularidade. Entramos com diversas ações, entramos na concorrência, entramos em diversas ações na justiça. Paralelo. Mas também entramos junto o Tribunal de Contas. Entramos no Tribunal de Contas e eles nos deram uma liminar. Trancaram 62 licitações, mas depois não houve concorrência nessas outras cidades e o Estado fez um agravo e eles liberaram 60 rodoviárias, ficou apenas Torres e Passo Fundo. Pelotas já tinham ganho uma liminar, tinham trancado a licitação lá. Lá é o município que explora lá em Pelotas. Sinal em péssimo estado aquela estação rodoviária lá. Aí, então, nós entramos aí e estamos lutando nessa situação, porque o que nós temos em mente, você sabe, eu fui vereador aqui quando eu não era remunerado. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, muito especial por Passo Fundo. Então, eu poderia ter, na entrada da cidade, colocado lá no meu sítio, que fica ao lado do Campestre Cacheral, é 5 hectares, eu venderia por 30 milhões aqui, esse imóvel aqui que eu tenho. Construir sobrava. 1,5 milhão eu faria a rodoviária lá e faria todos os esquemas, mas eu estou penalizando a população de Passo Fundo, principalmente aqueles que são usuários da estação rodoviária, que necessitam de um automóvel. Como é que tu vai ir lá na Cidade Nova, saindo de certo lugar, vai pagar R$40, daí de 40 de volta, para uma passagem a Erechim, para uma passagem a Carazinho, a Palmeira, e daí ou uma passagem de R$60 a Porto Alegre. Isso pela distância do centro. Né? É uma penalização à população. Então, nós não quisemos e estamos lutando aí para ter as mesmas condições. É lógico que a estação rodoviária necessita de alguns melhoramentos, como o ar-condicionado, como a banca do livro que nós queremos fazer aí, porque é uma cidade universitária, nós vamos ter um local lá que a pessoa vai trocar o seu livro, né? Chega, está lendo, já leu aquele, pega outro e vai embora e tal, quando vem, traça, não traça, tudo bem, ela deixou um outro livro ali. Nós vamos fazer o banco do livro lá na estação rodoviária, ar-condicionado, melhorar o estacionamento, trocar o local de desembarque, embarque, de táxi, de usuários, enfim, fazer as necessidades, as benfeitorias e acessórios que tem que ter para uma melhor comodidade. Nós melhoramos nossos sanitários, são de primeiro mundo, né, torneiras inteligentes, cemitério inteligente, enfim, melhoramos a situação. A mais coisa, obviamente, tem que ter uma segurança que vai continuar. Tem uma segurança, né? Porque senão eu não posso fazer alguma coisa. As pessoas até criticam. Agora, nós temos tido avaliação do funcionamento, do atendimento, nós temos tido nota 8, 9, tratando não só pelo DAER, né, como pela GERTS também, que fiscaliza a estação rodoviária, e nós estamos dando um bom atendimento. Pretendemos continuar aí, vamos lutar. Isso aqui é apenas um grão de areia no fundo do mar aí. Nós vamos lutar ainda muito para que o povo de Passo Fundo tenha acesso à estação rodoviária. Tiram tantas situações do povo que nós queremos pelo menos dar isso aí. Vamos lutar para que a rodoviária fique no centro e possamos fazer isso. Ainda tem o Estatuto da Cidade, que diz o seguinte, que para mudar a rodoviária, qualquer coisa sobre o transporte rodoviário, qualquer transporte intermunicipal, o tráfego em geral, tem que haver uma audiência pública e o povo tem que opinar se quer que troque do lugar ou não quer. Isso já aconteceu em São Gabriel, que era uma rodoviária do município de São Gabriel, e o prefeito, muito bem situada, e o prefeito queria fazer aquilo lá, um outro lugar no imóvel. E aí a Câmara de Vereadores entrou com uma ação popular, baseada no Estatuto da Cidade, e ganhou.
a rodoviária permaneceu em São Gabriel onde está. Em Cruz Alta também houve, também entrou com uma ação, mas não foi julgada. Só a sugestão que tivesse aqui uma audiência pública. Teria que fazer, e nós temos certeza que a maioria da população, bairros, associação de bairros, vai querer no centro. Ela dá para ir a pé na estação rodoviária, não precisa táxi, ela no centro. O que precisa? E o ônibus urbano também passando. E o que precisa? Nós precisamos apenas modificar o trânsito. Não precisa sair pela Avenida Brasil, como eu já passei para o prefeito Tipe e para o Luciano, um plano sai pelas perimetrais, não precisa o ônibus sair pela Avenida Brasil. Eu acho um absurdo isso. É um horror. Outra coisa, o transporte coletivo em Passo Fundo, Omar, de cada quadra para o ônibus da cidade, não pode. Tem que ter uma subestação no centro, ou na Gare. As cidades importantes têm. Tem isso aí. Nós temos que pensar grande Passo Fundo. Nós temos que passar grande, Passo Fundo pensa pequeno. Nós somos uma infraestrutura de toda a região, né? Parmalat, de Palmeira, todos chegam aqui em Passo Fundo se apeberar daquilo que nós temos. Nós precisamos acreditar e oferecer melhor serviço. Você veja, a gente, no início do programa, olha, vamos falar sobre a rodoviária uns 5 minutinhos, né? E gastamos praticamente todo o primeiro bloco, porque o assunto é importante, né, doutor Jabes? E eu soube, agora é o seguinte, nós temos 2 minutos só para nós falar sobre esse assunto, que o senhor está aí com as ideias de um grupo de pessoas para pensar Passo Fundo e trocar ideias, né? Agora esse vai ter que ser 2 minutos para chamar o intervalo e depois falar sobre o outro assunto, que é do... É o seguinte, nós estamos criando aí, um grupo de passofundenses está criando um movimento de resistência democrática. O movimento de resistência democrática é para nós mudar a esperança e levar a felicidade daqueles de Passo Fundo, da região e talvez do Brasil. É um movimento que vai se estender, né, de diversos intelectuais, presidentes de bairros, engenheiros, enfim, pessoas que vão se reunir para pensar num resgate da cidadania. Nós precisamos brigar por um Estado de Direito, porque nós vimos que nós estamos sendo salopados, nós estamos tendo situações que estão nos levando para um regime que não vai satisfazer a ninguém. As nossas liberdades estão sendo tolhidas. A notícia não chega a quem tem que chegar, que é no povo. Democratizar a nossa Constituição, levando a cada um aquilo que nós necessitamos. E o movimento está no seu embrião, já tem até a sua carta de princípios. Então, nós vamos depois, num outro programa, falar com outras pessoas que compõem esse grupo sobre esse assunto que é de extrema importância. Mas o nosso primeiro bloco você foi. Então eu vou ter que chamar o nosso intervalo, retornamos em seguidinho. Essas obras no trânsito estão melhorando a vida da gente. Passo Fundo da gente, trânsito. A Prefeitura está fazendo uma grande obra para melhorar o trânsito de Passo Fundo. O anel viário vai permitir o acesso direto entre bairros distantes, reduzindo o fluxo de veículos na região central. Com essa obra, vai ser possível ir do bairro São Cristóvão ao bairro Petrópolis sem passar pelo centro. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Prefeitura de Passo Fundo. A JBS Frango Sul produz uma linha de produtos com a famosa marca Le Bon, muitos deles produzidos aqui em Passo Fundo, na sua principal unidade de frangos do Brasil. São milhares de empregos com excelente retorno tributário para nossa comunidade, centenas de proprietários rurais da região. Criadores de frango estão envolvidos na cadeia de fornecedores JBS Frango Sul. JBS Frango Sul, uma empresa que orgulha os passofundenses. Fone 3315-3818. A Água Azul trabalha há 20 anos na cidade de Passo Fundo e toda a região, como distribuidora de pescados e frutos do mar. Comer bem é uma arte, comprar bem também. Acesse nosso site www.aguazulrs.com.br e conheça toda a nossa linha de produtos. Rua Eduardo de Brito, 716, fone 3312-3088. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse.
Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Retornamos em Empresas e Negócios, falando com o Dr. Jabas Paim Bandeira, sobre diversos assuntos aqui que interessam a comunidade. Primeiro bloco, falamos muito sobre a rodoviária e de um grupo de pensadores, eu diria assim, de pessoas importantes da comunidade que está no embrião, está começando a se reunir, a fazer uma, não vou chamar associação, fazer esse grupo para discutir as coisas, a democratização das coisas em geral. Né? É um movimento? É, um movimento, né? E isso nós vamos fazer um outro programa para falar só sobre isso aí com outros envolvidos. Nesse segundo bloco, é um assunto interessante que o Dr. Jabas está disposto a falar, que é o assunto da Dallagnol. O advogado aqui de Passo Fundo, Maurício Dallagnol, que está nessa laúza toda aí da imprensa nacional, local, estadual, nacional e internacional. A pergunta que eu faço, Dr. Jabas, não é um exagero, porque assim, para nós leigos, olhando, é um exagero o que estão fazendo, estão crucificando demais o homem que não pode se defender, que está em outro país, coisa e tal. Há exagero ou não há? Olha, pelo que a gente manuseou, o contrato de 50 milhões apenas de honorários, mais outras situações que tem no contrato, não é exagero. É quase muitos milhões, talvez chegue a 1 bilhão. É muito bilhão. Talvez chegue isso aí. Talvez chegue a 1 bilhão. Chega isso aí, porque a Polícia Federal está examinando documentos e tal, mas se estima nisso aí. Então, eu examinei o contrato, é impressionante. Por que o senhor examinou? Discordo que ele está no outro país. Não, mas ele teve oportunidade de se defender. Teve oportunidade de voltar aqui e dizer, olha, eu não fiz isso. Eu sou inocente. Eu quero provar minha inocência. Pede um habeas corpus e vai... Não, ele tentou habeas corpus para não Não, mas digo presente, decoro presente. Agora, o que aconteceu? Era mais fácil ele receber o habeas corpus se tivesse corpo presente. O que ele fez? Ele pagou a multa para a esposa dele para não ser decretada a prisão preventiva, embora ela não cumprisse certos requisitos, que era se apresentar segunda e sexta-feira. Então, o que acontece? Ele teve a oportunidade de se defender. E a nossa preocupação, falando com diversas vítimas que nos procuraram, nós não temos captação de clientes lá no escritório. Diversas pessoas pediram o nosso apoio, como o Dyson Andrade da Silva, é oficial da Brigada Militar, para criar uma associação de vítimas desse escritório de advocacia. Então, nós damos o amparo com outros advogados. Que aí daria uma ação única, mas seria mais simples? Não. Justamente é isso que a gente quer evitar, que todos os advogados tenham oportunidade de receber uma ação, desde que o cliente vá lá. Não precisa ser o melhor advogado. Não precisa, não. O advocacia é o seguinte, tu tem que ter confiança no advogado. Ele procure seu advogado de confiança e está se fundando essa associação, coordenada pelo Dyson, vai ter uma presidência, a diretoria, o estatuto está elaborado. E aí, então, essa associação vai divulgar mais para aquelas pessoas poderem se ressarcir daquilo que foi lhe tirado, das apropriações indébitas que houveram, porque tem diversos assuntos. Tem gente que procura lá, diz, olha, aqui tem esse contrato, doutor. Pois então vamos procurar a atuação. A ação ele não entrou com essa ação. Não entrou, pelo menos não se achou no sistema. Outros chegam lá e dizem, olha, está arquivada a minha ação. Alguns arquivados ele já recebeu o alvará e não prestou conta. Outros está arquivado porque ele perdeu a ação. Então, a gente vai ter que examinar esses processos, e outros advogados também, no sentido de ver a razão por que ele perdeu isso aí. Se o camarada tem as ações todas, por que perder? O que houve? Então, nós estamos esclarecendo, e o nosso escritório e outros escritórios de apoiadores, mandou a doutora Aline, enfim, de outras colegas que estão trabalhando nesse assunto, e outros escritórios de advocacia que
que no estado do Rio Grande do Sul e fora do estado do Rio Grande do Sul estão nos telefonando, pedindo informações sobre a associação e já estão buscando esse ressarcimento. Alguma dificuldade, porque muitos processos, ele entrou quase todos em Porto Alegre, e muitos processos estão arquivados, e para desarquivar levam 60 dias. Então, é essa situação. Então, os advogados estão fazendo o quê? Estão entrando com um pedido de prestação de contas, não é? Nós entramos com o Dyson aqui, um sequestro criminal do que ele deveria para o Dyson, que teria que prestar conta das ações, e também uma estimativa do que ele tem que pagar de danos morais. No caso do Dyson, é mais ou menos 23 mil não corrigidos. Mas tem danos morais que é estimado em 400 mil. Então, vai ser quase 500 mil reais que nós estamos entrando com um sequestro. O juiz ainda não se manifestou, vai depender do juiz isso aí, e aí nós vamos assegurar uma verba X para esse cliente. Então, todos os clientes, a gente está fazendo assim, os outros advogados mais ou menos nesse caminho. Tem uma colega que está tentando processar também a companhia telefônica. Que 50 milhões não está bem explicado. Né? Então, está querendo, eu acho que é muito justo, né, a situação aí. Então, nós estamos fazendo levando nesse diapasão. Mas um dos objetivos da associação é divulgar os fatos acontecido com clientes de Maurício Dallagnol, para que maior número de pessoas sejam despertadas para resgatar os seus direitos, a fim de que ninguém fique alheio e seja esquecido dos fatos cometidos pelo escritório Dallagnol. E também fornecer subsídios para a imprensa, fazer subsídios para a Justiça, para a Polícia Federal, para advogados que necessitam saber como é que está, o que precisa, como é que é, dar um apoiamento. E nós queremos fugir de uma ação coletiva, porque como aconteceu com a Kiss em Santa Maria. O que aconteceu? É o promotor público, um advogado da Defensoria Pública estão fazendo. Então fizeram... É muito lento, é muito lerdo aquilo lá. Então, diversas ações tem oportunidade de cair para um juiz, para outro juiz, noutra comarca, enfim, e a gente pode realmente fazer o trem andar. Aquele trem de Santa Maria está parado. Está parado, né? Mas, doutor Jabes, mas a pessoa que quer contatar com a associação, que se acha que foi lesada, ou quer verificar, como é que faz esse contato com a associação? A associação tem um telefone... É 96 80 71 90. 96 80 71 90 054. Isso. E também tem um Face, que é facebook.com/vítimas de Maurício Dallagnol. Então, facebook.com/vítimas.de Maurício Dallagnol. Então, nós temos tem uns advogados apoiadores e terão outros advogados que também irão apoiar, como a doutora Aline Pereira Moura, a Juscelia Sabadim, e outros escritórios, nosso escritório e outros escritórios. Qual é o telefone do seu escritório? 3311 4655 e 3311 3232. Tá. Mas, procurando outros advogados... eu estou entendendo que não é uma coisa, você não está fazendo aqui a propaganda... Não quero que nem posto contra o meu código de ética. O código de ética da OAB não permite. Isso. Então, nós estamos democratizando essa situação e procurando apoiar todos os escritórios, apoiar todos os clientes, apoiar, assim, enfim, a Polícia Federal, a Promotoria Pública de Passo Fundo, que está atuando muito bem nesse caso, especialmente nessa situação. E amanhã depois cria força essa associação para ir em Brasília, entrar em contato com a embaixada americana, ou de repente até conseguir que um agente federal vá até os Estados Unidos, falar com a Polinter, enfim, para ver se saiu dos Estados Unidos ou não saiu, porque é muito difícil entrar e sair dos Estados Unidos. Doutor Jabes, o nosso tempo acabou. Temos aí 30 segundos, que eu vou deixar para o senhor à vontade fazer o encerramento do programa, em 30 segundos, que o tempo já está estourado. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade, Amaro, porque é o único canal que se abriu principalmente para nós
expor a situação da estação rodoviária e também desse movimento de resistência democrática que nós estamos criando em Passo Fundo, com um grupo de companheiros, amigos, idealistas que buscam servir o povo de Passo Fundo, do Rio Grande do Brasil, e também esse assunto momentâneo aí, que é as vítimas desse escritório de advocacia, que deixa os advogados muito tristes. Isso aí não é alegria para ninguém, porque deixa uma mancha na classe dos advogados, embora a OAB tenha tomado as providências necessárias. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Ok. Obrigado, doutor Jabes. Vamos encerrar então para esse negócio, né, Silva, agradecendo também ao nosso apoiador, que é a Manitowoc, essa empresa que nasceu aqui em Passo Fundo, em termos de Brasil, ela que é multinacional, e no Brasil está em Passo Fundo e vai dar muitos empregos, muito retorno tributário no futuro breve, com certeza. Retornamos na próxima semana. Essas obras no trânsito estão melhorando a vida da gente. Passo Fundo da Gente, trânsito. A Prefeitura está fazendo uma grande obra para melhorar o trânsito de Passo Fundo. O anel viário vai permitir o acesso direto entre bairros distantes, reduzindo o fluxo de veículos na região central. Com essa obra, vai ser possível ir do bairro São Cristóvão ao bairro Petrópolis sem passar pelo centro. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Prefeitura de Passo Fundo. Formaturas é no Pub 540. Estrutura completa, som profissional, telão e data show. Ar-condicionado central. Capacidade para até 250 pessoas comodamente sentadas. Bebidas super geladas em câmera fria. Alta gastronomia. E atenção, acima de 100 pessoas, a casa não cobra aluguel. Agende sua festa de formatura no Pub 540. Telefones 8153-0150 ou 8153-0152. TV Cidade.